Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de epidemiologia básica. Nessa videoaula a gente vai discutir aqui acerca do método epidemiológico, enfatizando-se o que é a epidemiologia experimental. Em outras palavras, o meu intuito com essa videoaula é discutir como que a gente estuda a epidemiologia e, sobretudo, como que é desenhado, por exemplo, um experimento epidemiológico e como que a gente deve conduzi-lo. Vocês verão que alguns conceitos serão retomados de acordo com o que a gente já discutiu em outros momentos dessa playlist e alguns outros conceitos serão agora apresentados a vocês, mas posteriormente eles serão aprofundados, beleza? Portanto, quando a gente pensa em método epidemiológico, a ideia central é observar o seguinte: nós temos vários vieses da epidemiologia, nós temos a epidemiologia descritiva, por exemplo, que ela nos diz quando, quem, onde, como aconteceu um processo de estabelecimento de doença ou saúde. E a partir da epidemiologia descritiva, a gente pode começar agora a fazer a formulação de hipóteses que vão aí nos predizer se uma coisa acontece de acordo com algum elemento aí presente na tríade epidemiológica. A lembrar-se, nós temos que ter em vista que nós temos aí uma interação entre o agente, o hospedeiro e o ambiente. E nesse sentido, essa hipótese que foi formulada, ela precisa ser testada. E esse teste ele pode se dar de duas maneiras. Nós podemos utilizar-se aqui da epidemiologia experimental ou podemos utilizar-se aqui da epidemiologia analítica. A nossa ênfase nessa videoaula, ela vai cair aqui essencialmente na epidemiologia experimental. Então, o nosso intuito é discutir como que a gente consegue compreender a epidemiologia utilizando-se de experimentos e, sobretudo, como que esses experimentos precisam ser desenhados. Então, para a gente pensar nesse método de análise epidemiológica, o primeiro ponto é que a gente sempre vai utilizar isso aqui de populações, beleza? Então, a população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie e, a partir disso, esses grupos serão aí testados frente a uma determinada condição. Então, por exemplo, eu posso pegar esse grupo A e fazer a exposição do fator de risco aqui a esse grupo. E no grupo B, por exemplo, eu posso utilizar-se aqui da exposição de um placebo para observar, por exemplo, como que é o andamento da história natural da doença. Então, a gente pode utilizar esses dois grupos e cada um desses grupos vão ter respostas diferentes. E aí a gente começa agora a pensar, sobretudo, em questões éticas quando a gente faz aqui a modelagem de um estudo epidemiológico. Então, vamos pegar, por exemplo, um estudo que aconteceu entre os anos de 1900 e 1901 por uma comissão militar chefiada pelo Walter Hilder, tá? Que ele basicamente fazia o seguinte: ele observava a transmissão da febre amarela e aí a hipótese dele era o seguinte: tá, beleza. A transmissão da febre amarela seria ocasionada por contágio pessoa a pessoa ou por picada de mosquito. E aí como que ele fazia esse estudo? Primeiro, ele observava aqui um grupo com pessoas doentes, então ele colocava uma pessoa doente e colocava outras pessoas aqui expostas a essa pessoa doente. Em um outro estudo, ele pegava mosquitos contaminados e simplesmente expunha as pessoas a esses mosquitos. Aí você vai falar, nossa, que doideira, mano. Pois é. Aí tem um outro estudo, por exemplo, que aconteceu em 1959, que ele perguntava o seguinte: tá, em qual fase da história natural da hepatite se dá a transmissão desse vírus? Então, esse estudo basicamente do Kogelman, tá, visava aqui estudar a história natural da hepatite. E aí o experimento se dava da seguinte maneira: ele basicamente pegou um preparado de filtrados de fezes e de sangue de indivíduos que se achavam em diferentes estágios da hepatite. E aí, o que o bonito fazia? Ele pegava esse filtrado, tá?
E aí ele fazia aí um experimento nas crianças retardadas para verificar como que se dava isso aí, velho. Era um estudo muito doido, tal, né? Aí a gente já vai agora, e aí eu quero que você, conforme esteja vendo essa videoaula ou ouvindo-a, comece a se questionar, tá, beleza, será que isso é eticamente aceitável? Um outro estudo aqui, e agora se dá agora em 1964, que é uma regulamentação para fazer esses estudos. Porque vejam, até esse momento os caras estavam fazendo os estudos epidemiológicos, literalmente pouco se importando com as implicações disso. E aí a gente tem agora um método epidemiológico, uma experimentação epidemiológica, que ela precisa ser justificada quando, por exemplo, o experimento for baseado em experiências laboratoriais com animais ou em fatos cientificamente estabelecidos, ou seja, eu não posso simplesmente, com vozes da minha mente, fazer um experimento sem que não haja, por exemplo, um dado pré-estabelecido em atividade laboratorial que embase a condução desse experimento. Os indivíduos envolvidos sejam verdadeiros voluntários em condições mentais, físicas e letais que os capacitem para decidir. Nisso daqui vai muito de encontro, pessoal, com o preceito bioético do indivíduo ter consciência e ele pode a todo e qualquer momento se desvincular do experimento. Tá? Então ele tem que estar na sua capacidade mental, física e legal para ele decidir se ele quer ou não participar do experimento. Por sua vez, todo e qualquer indivíduo que esteja aqui em um experimento, ele obrigatoriamente ele tem que ser esclarecido quanto aos eventuais riscos, tendo dado livre o seu consentimento. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai estabelecer um experimento humano, por exemplo, uma experimentação humana, é necessário que você tenha aqui um documento que a gente chama de termo livre e esclarecido, ou seja, a pessoa tem que estar ciente de todos os eventuais riscos, e aí a partir disso, a pessoa estando ciente disso, ela pode optar por participar ou não desse experimento. Se eventualmente uma pessoa for legalmente competente, caberá ao responsável legal decidir quanto ao consentimento ou não. Então vamos supor que, hipoteticamente, eu esteja conduzindo um experimento em pessoas que estejam em estado vegetativo. Para que eu consiga fazer esse estudo com a pessoa que está em estado vegetativo, o responsável legal, o pai, a mãe ou o cônjuge, precisa aqui fazer uma autorização concedendo aí a pessoa para o estudo. E por sua vez, novamente, é necessário que haja aqui um esclarecimento dos eventuais e potenciais riscos aí que essa pessoa pode estar exposta durante esse experimento. Tá? Por sua vez, é importante ainda trazer a vocês que é necessário que a gente tenha aqui muito bem claro a importância do problema e o significado das decisões que vão ser aqui alcançadas de acordo com a condução desse experimento frente também ao risco previsível. Ou seja, vamos supor que eu estou conduzindo um experimento que tem-se aqui um potencial risco e eu preciso ter muito bem claro qual que é o significado das ações que eu vou tomar diante desse estudo, tá? E aí, nesse sentido, a gente pode pegar um estudo da seguinte maneira. Eu posso pegar, novamente, aquelas populações, né, do início da nossa aula, a população A e a população B, e eu posso, por exemplo, dar uma vacina para a população A, e para a população B eu posso simplesmente dar um placebo. E aí, nesse sentido, eu preciso entender como que se dá esse fator terapêutico de prevenção e, sobretudo, eu preciso que tanto a população A quanto a população B estejam cientes dos eventuais riscos a quais elas podem eventualmente estar expostas na condução desse estudo epidemiológico. Então, a gente pode pegar aqui como base a avaliação da eficiência da vacina Salk, né, que é uma vacina contra a poliomielite, que foi conduzida nos Estados Unidos lá no ano de 1954. Então, novamente, nós temos aqui dois perfis populacionais, beleza? O primeiro perfil recebeu a vacina, então houve uma experimentação aqui
com cerca de 750 mil crianças, sendo que a primeira população recebeu a vacina e a segunda população recebeu o placebo, certo? E a partir disso a gente viu como que se deu a eficiência dessa vacina e como que foi a cobertura vacinal, tá? E nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa ter um desenho experimental muito bem delimitado. Então, por exemplo, isso aqui é como que a gente faz um desenho de um estudo farmacoepidemiológico. Então, você tem que, a priori, um estudo que ele dura entre cerca de 2 a 8 anos, que é feito in vitro, tá? E aí você tem aí a pesquisa da molécula, registro da patente. Feito isso aqui, a gente vai para os testes clínicos que podem durar entre 1 a 2 anos, tá? E aí a gente faz o experimento em vivo, que é com animais. Então, nesse momento do estudo pré-clínico, a gente avalia aspectos toxicológicos, farmacocinéticos, farmacodinâmicos, beleza? Feito esse momento na qual a gente consegue avaliar todos esses parâmetros, a gente entra agora nos estudos clínicos. E aí a gente vai ter 4 momentos do estudo clínico. A fase 1, que dura aqui em média de 1 ano, então a gente faz aqui a avaliação do perfil farmacocinético e farmacodinâmico em voluntários saudáveis. Posterior a isso, a gente entra aqui nos estudos de fase 2, que são basicamente estudos que vão avaliar o perfil farmacodinâmico e, por sua vez, a avaliação da segurança dessa potencial vacina, desse potencial medicamento, beleza? Nós temos agora o estudo de fase 3, que se dá aqui novamente em pacientes voluntários e estabelece aqui a eficácia e a segurança, tá? Dura aqui em torno de 3 anos, tá? E aí, posto isso aqui, estabelecido-se aí aspectos de eficácia, de segurança, farmacocinético, farmacodinâmico, potenciais efeitos adversos, colaterais e etc., a gente entra agora no último momento, que é o estudo de fase 4, que é um estudo agora com o mercado. Então, é pós-comercialização, tá? Então, a gente vai avaliar agora como que vai se dar agora o perfil terapêutico desse produto dentro da população, beleza? E nesse sentido, a gente precisa ter aqui uma série de vários elementos por detrás de um estudo epidemiológico, dentre os quais eu destaco aqui a questão do cegamento e do mascaramento. Por quê? Primeiro que isso evita vieses, tá? Ou seja, o conhecimento sobre o grupo ao qual os indivíduos pertencem pode eventualmente enviesar, por exemplo, como que eu vou fazer essa medida aqui de diagnóstico e quais são os principais desfeitos. O estudo ele também precisa ser uni ou simples cego, ou seja, somente os pesquisadores conhecem a composição aqui dos grupos controles e a intervenção, tá? E isso acaba, por exemplo, acarretando um viés de diagnóstico. Podemos ter um estudo duplo cego, ou seja, nem o pesquisador e tão poucos indivíduos da pesquisa sabem o que está acontecendo ali. E nós temos aqui um estudo triplo cego, ou seja, tanto o investigador, quanto o participante, quanto a equipe de análise dos dados não conhece a composição dos grupos aqui desse estudo, tá? E isso é bastante interessante no sentido de evitar eventuais vieses aqui da condução desse estudo. E aí, nesse sentido, nós temos agora o contexto da experimentação em animais, certo? O objetivo central visa, basicamente, investigar o significado da ocorrência da doença e de eventuais fatores que estejam atrelados tanto ao indivíduo, ou seja, tanto ao hospedeiro, quanto ao agente e, por sua vez, ao ambiente, beleza? Então, você tem aqui, por exemplo, uma população de vários espécimes aqui de coelhos. E eu posso conduzir um estudo agora nessa espécie de coelhos. Então, lá no ano de 1946, Haberster nos propõe, por exemplo, um estudo da resistência à infecção em ratos, por exemplo, da febre tifoide, tá? E aí, a gente tinha aqui os ratos resistentes. Só que lá no ano de 1963, perdão, eu tenho uma engasgada aqui, teve um estudo sobre a variação do teor salino na dieta dos ratos, e aí a gente tem aqui o estudo com ratos hipertensos. Novamente, são estudos epidemiológicos, mas também envolve a questão ética. Eu não posso conduzir o estudo
sem pensar no bem-estar do animal e etc. Beleza? Então vamos dar uma observada aqui nesse estudo do Saldiva, tá? No ano de 1992, perdão, desculpas, que ele basicamente observava que alterações respiratórias frente ao ar poluído, tá? Foi um estudo experimental em ratos, e ele fazia o seguinte, ele pegava aqui alguns ratos no centro de São Paulo, beleza? E ele pegava aqui alguns ratos na área limpa, tá? E ele deixava esses camundongos, ratos, eu não me lembro ao certo aqui, exposto por 6 meses, tá? E aí, o que ele achou após essa exposição? Primeiro, os achados que ele encontrou foi hiperplasia de células secretoras, alterações da ultraestrutura ciliar, muco mais rígido, diminuição da desobstrução mucociliar e aumento do número de células inflamatórias. Percebam que 1, 2, 3, 4 fatores estão diretamente estrelados, por exemplo, com alterações no trato respiratório que são danosas, e uma está associada aqui com o benefício, por exemplo, da condução e, consequentemente, da taxa de filtração de eventuais expoentes, tá? E aí, qual que foi a conclusão desse estudo epidemiológico? A conclusão é que a exposição crônica aos níveis urbanos de poluição do ar causam lesões respiratórias significativas nos ratos, tá? Ao passo, por exemplo, que um rato que está aqui numa área limpa, ele tem menos obstruções aí no seu trato respiratório e, consequentemente, menos lesões respiratórias. O fato mais importante, pessoal, é que a experimentação em animais, ela obrigatoriamente é importante no sentido de que a gente consegue fazer nada mais, nada menos do que extrapolações para uma população humana, por exemplo. Então, a condução da experimentação em um animal é importante porque a partir dela a gente consegue fazer algumas extrapolações. Claro que isso não pode ser feito de maneira aleatória, não pode ser feita de maneira a qual eu tenha prejuízos ao animal, ao seu bem-estar. Tem que ser feito, sobretudo, resguardando-se uma legislação, então tem que ter a CONSEA, a CEUA, tá? Tem que se respeitar os princípios bioéticos de experimentação, tem que se ter boas práticas de experimentação, porque a partir disso, quando eu tenho todos esses preceitos sendo cumpridos, eu consigo fazer a extrapolação aqui para uma população como, por exemplo, a população humana, tá? E nesse sentido, os estudos observacionais são basicamente situações na qual não há a intervenção do pesquisador, tá? E ela se estabelece de maneira natural, tá? Quando grupos populacionais cuja comparabilidade pode ser equiparadas à de grupos experimentais. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma situação dentro de um centro urbano, você tem aqui os ventos, tá? Então você tem aqui, a priori, um grupo não exposto e um grupo exposto. E isso daqui acaba sendo importante para que a gente consiga observar como que se dá naturalmente o processo, sem que haja, por exemplo, um viés de fato aí, por base do pesquisador fazendo uma intervenção propriamente dita, como por exemplo o que aconteceu lá com os ratos. Exemplo clássico aqui de um estudo observacional, eu já comentei para vocês o John Snow, né, que é o pai da epidemiologia moderna, né, que fez aquele estudo da epidemia de cólera em Londres. Então, basicamente, nós tínhamos aqui um rio que atravessava Londres e você tinha aqui duas companhias. Você tinha a Lambert Company, tá? Então você tinha algumas residências que eram abastecidas aqui pela Lambert Company e você tinha a captação aqui da água e tal. E você tinha também outra companhia, que era a Social Wake Company, só que nessa companhia você tinha aqui a cólera, tá? E aí você tinha a captação, e aí o que o John Snow fez? Observou-se que tinha aqui a rede de esgoto, tá? E aí você tinha os casos de cólera. E aí o que o John Snow fez? Ele estudou como se dava essa epidemia. Então, o número de casas, o número de óbitos por cólera e também o número de óbitos em cada 10 mil casas.
segundo as fontes de abastecimento dessas casas. Então, o que ele fez? Ele pegou entre o período de 8 de julho até dia 26 de agosto de 1854, e aí ele teve, ó, a fonte de abastecimento, tá? A Sortway Company, a Lambert Company, tá? O número de casas que eram abastecidas por cada uma dessas companhias, qual que era o número de óbitos por cólera e o número de óbitos a cada 10 mil casas, tá? Ele fez um estudo epidemiológico bastante interessante para mostrar aí a importância, por exemplo, do saneamento básico adequado, tá? E aí, na próxima aula, eu quero discutir com vocês o aspecto da epidemiologia analítica. E aí, no sentido da epidemiologia analítica, ela vai visar o quê? Ela vai visar fazer a comparação entre grupos populacionais para verificação de eventuais associações entre a doença e o suposto fator. Ou seja, eu tenho que agora verificar se existe uma correlação entre uma coisa e outra. Beleza? Se você tiver gostado da explicação dessa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe as dúvidas, que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Um super beijo e até a próxima videoaula. Fui!